Eu quero já começar lendo com você no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para o seu corpo. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, fala a respeito da cidade santa. Diz no capítulo 22 que o rio da água da vida corta a cidade. E está escrito assim no segundo versículo: no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Em outras palavras, servem de remédio para o povo. Isso tudo é simbólico. No Salmo 107, diz que quando o povo estava atribulado e clamava ao Senhor, Ele os livrava das suas angústias. O versículo 20 diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Quando a gente dá ouvidos ao que Deus diz, a gente recebe a bênção. Deus dava a palavra, eles obedeciam, faziam conforme a orientação de Deus, e por praticarem aquilo que o Senhor lhes havia dito, eles ficavam curados. Era assim que funcionava. Lá no livro de Números, capítulo 21, no versículo 5, diz que quando o povo começou a murmurar, falar contra Deus e contra Moisés, começaram a surgir serpentes venenosas que mordiam o povo. E o pessoal estava morrendo com o veneno daquelas serpentes. Isso é uma figura do que acontece hoje. A pessoa despreza a palavra, fala mal daquilo que não entende, zomba, blasfema contra Deus. E o que acontece? A serpente vem e envenena a pessoa. E ela começa a se afastar de Deus. Tudo isso é espiritual. O diabo coloca a maldade no coração dela, começa a semear contendas, começa a semear pensamentos que não são bons. A pessoa começa a ver coisas que não existem. Ela começa a imaginar coisas que ela não devia nem de longe pensar em fazer. E ela vai se afastando cada vez mais. Conclusão: os demônios ficam livres para fazer o que quer com aquela pessoa. Começam a dominar a mente dela. Sem proteção, a pessoa começa a ir de mal a pior. Tudo na vida da pessoa começa a dar errado. Ela está envenenada pela serpente. Surgem os problemas, surgem as enfermidades, as dificuldades financeiras, brigas dentro de casa, desentendimento com os familiares. Nada na vida da pessoa mais dá certo. E ela vai definhando na vida por causa do veneno da serpente. Torna-se um morto espiritual. Então, era isso que estava acontecendo ali. Lá, a coisa era física, mas tudo que aconteceu antigamente, hoje para nós é simbólico. Então, estava acontecendo que as serpentes surgiam e começaram a picar o pessoal, o povo estava morrendo. Então eles vieram até Moisés e disseram para Moisés: pecamos porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. E Moisés então foi orar, ele orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze e põe sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e colocou sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordida a alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze,
vivia. É aí que eu quero que você preste atenção. Entenda que aqui diz, quando esse olhava para a serpente de bronze, ele vivia. Se não olhasse, não vivia, ia morrer. Deus estava dando ali o remédio. A pessoa que era mordida, bastava ela olhar para a serpente de metal para não morrer. Mas aquele que não olhava, morria. Essa serpente, ela simbolizava Jesus, que seria pendurado na cruz cerca de 1486 anos depois. E quem foi que disse isso? Foi o próprio Senhor Jesus. Está escrito em João capítulo 3, versículo 14, Jesus disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele explicou por quê. Ele disse, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. As pessoas hoje estão sendo envenenadas pelas obras de Satanás, estão morrendo, mas se recusam a olhar para Jesus. É como se você fosse ao médico, ele receitasse um remédio e você não tomasse. Não basta você saber qual é o remédio que cura o seu mal. Se você não fizer uso dele, não vai adiantar. Se o remédio permanecer lá dentro do vidro, não vai fazer efeito. Você precisa fazer com que o remédio esteja dentro de você. O remédio de Deus, a palavra de Deus, ela não funciona só porque está escrito na Bíblia. E não adianta também você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 21 ou em qualquer outra parte, se você não tiver essas palavras no seu coração e não praticá-las. Nem sempre é fácil praticar a palavra. Muitas vezes nós nos deparamos com muitos obstáculos. Veja o caso daquela mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue, que nunca cessava. Ela chegou a gastar todo o seu dinheiro com os médicos e ninguém podia curá-la. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela veio por trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Está escrito assim lá no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 25. Diz assim, ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes, indo de mal a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. Essa mulher, para receber a cura, ela teve que vencer vários obstáculos. Segundo o costume dos judeus, uma mulher com hemorragia era tratada como um leproso. Ela não tinha permissão para andar no meio do povo. E se ela tocasse em alguém, a pessoa seria considerada imunda. Mas ela não desistiu. Ela entrou no meio da multidão e estendeu a sua mão até tocar nas vestes de Jesus. Observe que aqui tem uma lição muito importante. Essa mulher, ela não orou para Deus vencer os obstáculos por ela. Ela mesma fez algo a respeito. E às vezes a gente fica querendo que Deus faz tudo. Irmãozinho, minha irmãzinha, você também tem que fazer algo a respeito dos obstáculos que estão impedindo você de alcançar a bênção. A maioria das pessoas esperam que Deus faça tudo e elas acabam ficando sem a bênção. A nossa parte é crer. E além de crer, você precisa decretar a sua vitória. Tem que haver uma decisão dentro de você. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Observe que aquela mulher, ela dizia para si mesma, se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela já tinha aquela determinação, eu vou tocar nele, porque quando eu tocar eu vou ficar curada. Ela estava determinada, nada nem ninguém ia fazer ela desistir. Não importava a multidão, ela sabia que se pegassem ela, ela poderia ser apedrejada.
Mas mesmo assim ela foi, ela estava decidida. E quando ela tocou em Jesus, o que foi que aconteceu? E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. Meu querido, minha querida, a fé possui dois lados, o lado positivo e o lado negativo. A pessoa vai receber de acordo com aquilo que ela confessa. Aquela mulher, ela podia ter feito uma declaração negativa. Se ao invés de falar, se eu tocar nele eu vou ficar curada, ela podia ter dito, não vai ter jeito, eu não vou conseguir chegar perto dele. Mesmo que eu consiga, já tem 12 anos que eu estou com esse problema, já gastei meu dinheiro tudo, já consultei um monte de médico, tomei remédio e nada resolveu. Eu acho que eu vou acabar morrendo com isso. E é o que ia acontecer com ela, meu irmão. Mas ela foi positiva. Ela fez uma declaração de fé que tornou realidade. Aquilo que ela declarou era a sua fé falando. Ela disse, se tão somente eu tocar nele, eu vou ficar curada. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, você recebe aquilo que você confessa. Preste atenção nisso. O mundo espiritual é regido por leis. E isso é uma lei espiritual. Está escrito, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Quando você diz não vou conseguir, você não consegue. Quando você crê na palavra de Deus e diz eu vou conseguir, eu vou vencer, você vence. Jesus ensinou isso, está escrito lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, ele disse, em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Ô meu irmãozinho, minha irmãzinha, aprende uma coisa, você pode ter toda a fé do mundo, mas se você não abrir a sua boca e não determinar segundo a sua fé não vai salvar você. É preciso aprender como a coisa funciona. Eu tenho esse livro aqui que ensina o que você precisa saber sobre fé e oração. Custa R$ 75 e você pode pagar em até 5 parcelas de 15. O frete é grátis para todo o Brasil. Faz o seu pedido por e-mail tilaercio@entendabiblia.com. Nome, endereço completo e você vai receber o livro na sua casa. Você não pode deixar de ler isso não. Não deixa o capiroto amarrar você, porque você tem que aprender a agir pela fé. Escuta o que Deus está falando ao seu coração. Aquela mulher com hemorragia, ela não teria ficado boa se não agisse conforme a fé. A fé no seu coração falava, se você tocar nele, você fica curada. E foi o que ela fez. Ela fez conforme a fé que ela tinha. Ela foi atrás de Jesus, enfrentou a multidão, correu o risco de ser apedrejada, mas não desistiu. Ela não parou enquanto não tocou nele. E quando tocou, ficou curada no mesmo instante. A sua vitória ou a sua derrota depende de você. Conforme as suas ações, é que você recebe ou é impedido de receber. Deixa eu orar com você agora, Deus. Eu não tenho mais palavras, mas que o Senhor instrua mais essa pessoa a respeito da cura e da solução do seu problema. Esse meu irmão, essa minha irmã precisa aprender a usar a fé e não desprezar de modo algum aquilo que o Senhor diz por intermédio da sua palavra. Porque ela é viva e eficaz. É capaz de separar a gente de qualquer obra maligna e de cortar todo o mal que estiver atrapalhando os nossos caminhos e impedindo a nossa felicidade. Pai, quanto a fazer uso da fé, eu vou exercer o meu direito em Cristo. E no nome de Jesus eu paraliso toda a ação do inimigo. Repita assim, você que está orando comigo, diga, em nome de Jesus. Eu quebro todo o poder do diabo sobre a minha vida, e sobre o meu corpo, e sobre a minha casa, e sobre a minha família, sobre os meus negócios, e eu ordeno. Fala para ele agora, o diabo, pega tudo que é teu e bate em retirada. Saia
em nome de Jesus. Amém.